Aleluias. Irmã Gabriela, glória a Jesus. Quantos querem ouvir a voz de Deus? Levante a sua mão comigo e diga: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Assim, irmã Gabriela, que o Senhor seja contigo. Aleluia. Só esteja com a paz do Senhor. Amém. É uma alegria muito grande entre todos os profetas de Piracicaba, o Senhor ter me escolhido para essa noite ministrar e apregoar a palavra dele. Estou muito feliz e honrada, pastor Gessé, por estar nessa igreja, sua esposa Suzana, muito prazer. Deus é contigo e o Espírito Santo habita no teu abraço. Eu pude sentir o conforto dele. Agradeço também ao pastor Fernando Favoreto, a missionária, nossa amiga Esther, que Deus venha abençoar essa família. E eu estando aqui hoje, a resposta de muitas orações que eu fiz esta semana. Eu quero louvar a Deus e diga para o irmão que está aí do teu lado, estenda o teu dedo profético para ele e diga assim: você é um projeto de Deus. E projeto de Deus nasce para dar certo. Glória a Deus. Eu trago um abraço, pastor Gessé, do meu pastor Eliel e da minha pastora Emilene. Sou obediente a eles e estou debaixo da autorização deles. Abram as suas Bíblias. Pegue aí ela. Abram as suas Bíblias. Lá no Novo Testamento, nas cartas, que tem por nome, lá no Novo Testamento, fracasso. Abra lá a tua Bíblia, no livro de fracasso. Não tem, né? No meio da Bíblia, então, tem um livro que chama Desista. Também não tem, né? Sabe por que não tem fracasso e nem desistência na tua vida? Porque aquilo que Deus projeta, irmão, não tem fracasso. Aquele quem Deus escolhe não desiste. Então, nessa noite, eu vim dizer para você que na história que Deus projetou para a tua vida, não está escrito fracasso, não está escrito perca, e você não vai desistir, porque essa noite Deus me trouxe aqui para dizer: não desista, não desista, não temas. Hoje Deus tem uma palavra ao teu coração e você vai sair daqui renovado, porque aonde Jesus está, algo tem que acontecer. Abra a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 16. Primeira Samuel, capítulo 16, a partir do versículo 6. 1 Samuel, capítulo 16, a partir do versículo 6. A igreja achou? Eu vou ler. E sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a tua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Então fez passar a Samar, porém disse: tampouco este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé a seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a estes. Disse mais a Jessé: acabaram os seus moços? E disse ainda: falta o menor que está apacentando ovelhas. Disse, pois, a Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porquanto não nos assentarmos até que ele venha. Então mandou-lo chamá-lo e fez entrar. E era ruivo, formoso de semblante e de boa aparência. E disse o Senhor: levanta-te, unge, porque é este o mesmo. Feche a sua Bíblia, em nome de Jesus.
Pegue na mão desse projeto que está do teu lado e nós vamos orar. E eu quero fazer uma oração para você. E que a partir de agora as janelas do céu e a janela do extraordinário sejam abertas sobre esta igreja. E que Deus possa trabalhar fortemente no teu coração. Feche os teus olhos. Soberano Rei da Glória, em nome de Jesus, estamos na tua presença, Senhor. Na tua presença que é santa, gloriosa, que tudo pode, que tudo faz, que tem o querer, que tem o efetuar, que tem a cura, a renovação, o batismo e a salvação, papai. Eu me apresento diante de ti agora, que nada de mim venha, Senhor. Eu me escondo debaixo da tua grandeza e peço, papai, sê comigo em cima desse púlpito e começa, Senhor, a bradar aí do céu, Pai, em nome de Jesus, que os céus se abram nesse momento e que a terra comece a tremer e que tudo, Senhor, comece a obedecer a tua voz e que o sobrenatural, o extraordinário, o terremoto e o reboliço da tua presença seja neste lugar. Em nome de Jesus eu peço, desce com os teus anjos, repreendendo toda astuta, repreendendo toda cilada adversária, colocando por terra toda a armadilha contra este culto, porque aqui vai o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e aonde o Senhor está, algo tem que acontecer. Então, Paizinho, eu declaro em nome de Jesus, aberta sobre esta igreja a temporada de milagres, e decreto que 2013 será o ano da colheita abundante, recalcada e transbordante. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Sente dando glória a Deus. Quando eu fui convidada para estar ministrando a palavra, o Senhor ardeu fortemente no meu coração sobre a vida de Davi. Eu ando estudando e Deus anda se revelando fortemente através desta palavra. Tudo começou, igreja, quando desagradou o coração de Deus a vida do rei Saul. Saul também era um homem ungido, um homem escolhido para ser rei sobre a nação. Porém, ele começou a ter atitudes e desagradar o coração de Deus. E quando algo desagrada o coração de Deus, ele age, ele trabalha, porque ele tem compromisso com o seu povo. E lá já começa a ver o trabalhar de Deus lá na vida de Ana. Ana precisava de um filho e Deus precisava de um novo profeta. Nasceu Samuel, profeta, e lá aprove o Senhor escolher Samuel para ungir Davi ao novo rei. E Jessé ficou perturbado, porque Samuel ficou perturbado porque, na verdade, trocar um rei não era um papel comum, não era um papel normal, porque Saul era um rei poderoso. Foi lá Samuel orar a Deus e Deus falou: vou te dar estratégia. Vai lá na casa de Jessé o belemita, diga que vai sacrificar e lá você vai ver o que eu vou fazer, porque lá tem escolhido um novo rei para reinar, porque dele tem um coração na minha presença. E lá foi Samuel, chegou na casa de Jessé, vamos sacrificar ao Senhor, e porque daqui Deus prouve um novo rei. E lá começou, veio o primeiro filho, que nós vimos, Eliabe. Mandou chamar Eliabe, e Eliabe era um homem de guerra, era um homem que servia o exército, era um homem preparado, tinha corpo, tinha estrutura, tinha estatura, já pertencia ao exército. E Samuel olhou e falou: só pode ser esse, olha aí que bonitão, preparado, já trabalha, é ele mesmo. Mas aí eu digo para a igreja, não é como o homem vê. Não é o que está diante aos olhos do homem que Deus se preocupa. E naquela hora o Senhor tocou em Samuel e falou: Samuel, não é esse que eu tenho escolhido. Não olhem para a aparência, porque eu não olho para a aparência. A primeira palavra profética que eu quero declarar sobre a tua vida
É que não importa a tua aparência, não importa o que você está passando, não importa o que você está vestindo, não importa o que você passa na tua casa, como está a tua despensa, como está a tua garagem, como está a tua vida. Deus não se importa com a tua realidade, porque dele está o querer, o porvir e o efetuar. Então a primeira palavra que eu quero dizer do céu para a tua vida: não se importe com o que você está passando, com o que você está vivendo e como está a tua vida. Deus não olha para isso. Deus apenas quer um coração quebrantado. E Deus falou para Samuel: não é esse. E Samuel, como profeta, deve ter ficado nervoso. Imagine que deve ter alguém melhor que esse. Mandou vir o outro filho. Veio Abinadab, e Abinadab também. Um homem de guerra, um homem preparado, já era companheiro de Eliabe. E Samuel olhou e falou: também não é esse, Senhor. Meu Deus, quem será o escolhido que tu escolheu para reinar? Deve ser um homem forte, deve ser um homem poderoso. Para vir desses dois, o próximo então é maior. E também não era ele. Veio outro filho, Samá. Samá também já era preparado, já tinha corpo de guerreiro, já fazia parte do exército, mas também não era o que Deus escolheu. Passaram-se, diz a Bíblia, todos os filhos de Jessé, e não tinha nenhum que Deus a tinha aprovado. Mas tinha lá um pequenininho, escondido, lá no campo, trabalhando onde ninguém via, desprezado, esquecido, lá com as ovelhas, fazendo sol, fazendo chuva, terremoto, calor ou frio, lá estava o pequenininho obedecendo seu pai. E Samuel olhou e falou: cadê? Tem mais algum entre os teus moços? E Jessé lembrou: ah, tem um pequenininho lá no campo. E Samuel falou: manda chamar, porque enquanto esse não chegar, nós não assentaremos à mesa. Diz o Senhor essa noite: manda chamar. O Senhor diz: é você que Deus mandou chamar, é você que está sendo esquecido, é você que é o menor da tua casa, é o caçula, é o menos capacitado, é o que não tem nada, é o que todos olham, é o que todos julgam, é o que todos desprezam. Deus diz essa noite: é você, e Ele me trouxe aqui: manda chamar, porque eu escolho, eu unjo, ponho de pé e escolho nessa noite. Não importa a situação que você está, porque Davi entre todos era o menor, entre todos era o menos preparado. Davi, diz a palavra do Senhor, que era ruivo, e muitos usam a ruivice de Davi para dizer que era semblante de beleza. Muito pelo contrário, naquela época quem nascia ruivo era defeito genético. Então já começo a dizer aí para você: não importa o que tu tem, não importa o que tu veste, não importa o que está acontecendo com a tua saúde, o que importa é que Deus te agradou de você, que Deus está olhando o teu coração, e é você, não adianta fugir, é você quem Deus escolheu para realizar a promessa. Deus tem um plano na sua vida e acabou. Ai, Gabi, eu sou pequeno. Ai, Gabi, eu sou menor. Não interessa. Davi era o menor, Davi era o pequeno. Davi tinha 14, entre 15 anos, diz a Bíblia, quando Deus mandou chamar, ungiu ele a rei. E lá veio o pequenininho. E eu posso ter certeza que Davi veio contente, porque a ordem do pai era: esteja lá, cuide das minhas ovelhas. Primeiro traço da personalidade de Davi era a obediência. Ele estava trabalhando com as ovelhas pela ordem dos pais. Vai lá, que tu é o menor, fica lá, cuide das minhas ovelhas, porque os seus irmãos vão servir ao exército. Eu quero dizer uma palavra ao teu coração: obediência a Deus gera honra na tua vida. Ser obediente àquilo que Deus te prometeu. Ser obediente à voz do teu pastor.
ser obediente à voz dos teus pais, porque obediência gera unção. E lá chegou Davi, e Samuel olhou para Davi, e Deus falou assim: unge, porque é esse quem eu escolhi. Essa noite, Deus me trouxe para pregar essa palavra tão conhecida, mas que a palavra do Senhor, ela se renova toda manhã, todos os dias, para dizer que é você. É você. O propósito é na tua vida. O projeto é através da tua vida. A unção de Deus está sobre você. Porque quando Samuel ungiu a Davi, diz a palavra que o Espírito de Deus se apoderou de Davi. E eu quero dizer que a unção de Deus é o que vai te destacar. Quem tem unção de Deus brilha. Quem tem unção de Deus está sendo capacitado para fazer aquilo que ninguém faz. Então, jovem, senhor, senhora, adulto, quem quer que esteja neste lugar essa noite, se você tem a unção de Deus, é você que vai se destacar, é você quem Deus vai usar. Não importa se você está trabalhando num lugar onde tem mais pessoas capacitadas com você, Deus não se importa com isso. É a unção que está sobre você que vai fazer a diferença. E ali com 14, 15 anos, Davi foi ungido rei. E eu falei: Senhor, o que tu queres tratar naquela igreja? Essa palavra é tão conhecida. Tu tem me levantado, mas eu não estou entendendo qual é o mover dessa noite. E Deus falou: filha, fala para eles que entre a chamada e a promessa existe um tempo. E o tempo é difícil. O tempo de espera é o pior tempo para um jovem, para uma moça, para um moço, até para os pastores que estão esperando a promessa. O tempo é a pior coisa. Entre a chamada de Davi e o reinado de Davi houve um tempo. E esse tempo, eu quero dizer para a tua vida, que pode estar doendo, pode estar sendo difícil, pode ter perseguição, pode ter língua fraudulenta, pode ter língua torpe se levantando contra você, mas diz o Senhor nesta noite: o tempo de espera passa, o tempo de espera acaba e o tempo de cantar chega. Esse tempo entre a tua chamada e o tempo da promessa, você está sendo preparado, porque a palavra do Senhor diz em Mateus 22:14 que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Hoje eu estou falando com uma igreja que foi escolhida para proclamar o evangelho, para ir e anunciar, porque em 1 Pedro 2 diz que vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para tirar das trevas e levar para a maravilhosa luz. Não tem jeito, é você que Deus escolheu, é a tua vida, é a tua personalidade, é a tua característica. E eu vejo nos tempos de hoje, pastor Gessé, eu andei pregando esse carnaval em acampamentos e eu vi a dificuldade dos jovens de conseguirem esperar o tempo da promessa se cumprir. Deus chamou antes de ontem e hoje já está querendo desistir. Não vou mais na igreja, vou abrir mão de Jesus. Ei, igreja, existe um tempo. Existe um tempo difícil de esperar, um tempo que dói, onde Deus pega você pela mão, quebra tuas pernas, quebra teu braço, mói teu coração, vai na tua estrutura, dói, mas você aprende, você cresce, Deus vai te usar. Eu vim para pregar para essas pessoas que estão no tempo de espera. Você nunca pode esquecer
que está escrito em Romanos 8, 28, que tudo colabora para o bem daqueles que amam a Deus, vírgula, e que são chamados segundo um propósito. Tudo que você está passando, tudo que você está enfrentando, Deus tem um propósito, Deus está te ensinando, Deus está te preparando para o sobrenatural. Ah, Gabi, mas minha família não é crente. Eu venho esses dias aqui no culto, o Espírito Santo me tocou, eu aceitei Jesus, mas é só isso. Não, não é só isso não. Sabe por quê? Lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27, diz sobre você o seguinte: mas Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus pegou as coisas que não são para aniquilar as que são. Deus escolheu você. Esse versículo está escrito por causa de você. Tanto você sendo fraco ou você sendo nada, Deus te escolheu para confundir aqueles que são, aqueles que pensam que são. Deus escolheu você e a escolha foi dele. Foi ele que te escolheu. A palavra do Senhor diz em Jeremias 1, versículo 5, que ele, antes de você chegar na madre da sua mãe, ele já te conhecia. E antes de você sair, sabe o que ele fez? Ele te deu as nações por profeta. Então por que tu está chorando? Por que tu está desistindo? As nações são suas. Você é o profeta dessa geração. Aguarda o tempo. Não se precipite. Não desista, porque o tempo chega. O tempo chega. Deus está te preparando. Eu quero contar um testemunho. Posso, pastor? Deus falou comigo semana retrasada e falou: filha, 15 cultos. Falei: como, Senhor? 15 cultos, 5 dias e 5 madrugadas no monte. Falei: por quê, Senhor? Porque eu vou te levar lá em Atos 16, 26. E por volta da meia-noite, Paulo e Silas adoravam e as portas das prisões foram abertas. E Deus me deu pessoas para interceder. E chegamos no 4º dia de campanha. No penúltimo dia eu dobrei os meus joelhos. E tinha um amigo meu que há 3 dias... Oh, aleluia. Preste atenção, igreja, nesse testemunho, porque é um testemunho que mudou a minha vida. Fazia 3 dias que ele estava sumido, desaparecido, usando drogas, crack. E a mãe dele, desesperada, espírita, ele espírita, e a irmã dele, nossa amiga cristã. Eu falei: Senhor, eu repreendo essa força do diabo. E se tu é na minha vida e for da vontade do Senhor, eu vou orar e o Senhor vai me mostrar aonde esse menino está e eu vou lá resgatar a vida dele. Eu estava no monte por volta da meia-noite, eu e a Cláudia. Eu estava orando, eu falei: Senhor, meia-noite, abram as portas da revelação nesse momento e me revela onde esse menino está. Irmãos, eu dobrei meu joelho e instantaneamente o Senhor deu a favela e o Senhor deu a rua da onde ele estava. Eu levantei do joelho e falei: Cláudia, Deus revelou aonde ele está. Vamos? Ela falou: vamos. Irmãos, não queiram entender o que aconteceu naquela noite, porque é mistério. Eu comecei a sentir a sensação que ele estava sentindo. Uma sensação de morte. Uma sensação de desespero. Deus começou a revelar o que ele estava passando. Eu entrei no carro da Cláudia, entramos na favela. E Deus falou: essa rua. E quando nós paramos o carro, tinha um traficante na esquina encapuzado. Eu abaixei o vidro e falei: paz do Senhor. E o traficante olhou para minha cara, estava totalmente drogado e pulou para trás. Eu falei: a paz do Senhor, varão. Ele olhou e falou assim: eu estou em paz. Eu falei: eu sei que você está em paz, eu estou desejando a paz do Senhor para você. Ele falou: o que você quer? Eu falei o seguinte: eu estava no monte orando, o Senhor me revelou um jovem, revelou o lugar, e eu vim buscá-lo. E ele é moreno e é tatuado. Ele olhou para minha cara e falou: é o moço do carro preto?
Eu falei, é o moço do carro preto, ele está vivo? Ele falou, ele está vivo, mas ele está devendo um dinheiro para nós. Eu falei, não tem problema, irmão. Eu pago. Detalhe, eu não tinha R$1 na carteira. De repente veio um outro traficante. Eu falei, pronto, morremos agora. Acabou, não tem mais tempo para nós vivermos. E Deus falou assim, ser corajosa, não temas. E o traficante veio e o outro falou para ele assim, essa moça da igreja estava no monte orando e Deus revelou para ela que o moço do carro estava aqui. Para honra e glória do Senhor, o outro traficante tirou o boné, colocou no meio da perna e falou assim, pastora, estou aqui arrepiado, sentindo a presença do Espírito Santo. Sou batizado e estou afastado dos caminhos do Senhor. Falei, então é agora que Deus me trouxe aqui para renovar a aliança contigo. Coloquei óleo ungido na minha mão, coloquei a minha mão sobre a cabeça dele, comecei a orar. Deus ministrou uma palavra ao coração dele. E quando eu terminei a oração, ele falou assim, e hoje você sai dessa favela com o moço dentro do seu carro. E ele refez a aliança com Deus dentro da favela. Sabe o que aconteceu? Ele entrou dentro do nosso carro. Os 2 traficantes, igreja, entraram dentro do nosso carro. Nós passeamos por toda a favela, descemos o morro, subindo o morro, virando o morro e toda a biqueira que nós parávamos, os traficantes vinham todos armados, noiados, entravam dentro do carro com aquela cara de demônio, e eu falava a paz do Senhor, eles se afastavam e a presença do Senhor se manifestava. Eu quero dizer que se o Espírito de Deus está sobre você, não temas, não temas, Ele te escolheu, Ele te dá a cobertura e te dá a garantia da vitória. 2h30 dentro da favela. 2 mulheres, da 1h30 às quase 4h da manhã. E para a honra e glória do Senhor, Deus salvou 2 vidas, porque o nosso amigo tinha tomado 3 tiros e nenhum tinha pego ele. Ele estava passando por acariação dos traficantes que escolhem ou não escolhem o que vão fazer com a vida dele. Deus salvou um traficante e salvou a vida do meu amigo. Por causa de mim? Não. Porque Deus, quando escolhe, Ele escolhe, usa e capacita. Não importa quem é, o tamanho que é, o que veste, o que não veste. Deus está interessado em usar a tua vida. Porque existem pessoas que precisam disso que você está vivendo para se converter, para conhecer o Evangelho e para ser transformado. É você que Deus vai usar, é a tua vida, é através da tua vida, jovem. Eu vim para um culto de mocidade, mas Deus trabalha com todo mundo. É você, jovem. Seja influência lá no seu trabalho, na sua faculdade, através do seu Facebook, através do seu iPhone, através do seu Instagram. Pregue o Evangelho, anuncie as boas novas, porque é isso que Deus tem para a tua vida. Mas voltando a falar do tempo da espera, doloroso. Espera no Senhor, anima-te, e Ele realizará o desejo do teu coração. É fácil, mas quando você está passando, é difícil. E Deus me revelou ao coração que assim como Davi, por muitas das vezes, se escondeu, por muitas das vezes se afligiu, por muitas das vezes questionou a Deus. E lá, se vocês quiserem abrir, lá em Salmo 55, abra lá, Salmo 55. Aí nós chegamos naquilo que Deus quer falar. O tempo da espera, o tempo da angústia, o tempo da dor, o tempo da aflição, o tempo do desespero. Em Salmo 55, a partir do versículo 4, diz assim: o meu coração está dolorido dentro de mim, e terrores de morte caíram sobre mim. Temor e tremor vieram sobre mim, e o horror me cobriu. Assim eu disse: ó, quem me dera
asas como de pomba, então voaria e estaria em descanso. Eis que fugiria para longe e pernoitaria no deserto. Igreja, Deus ministrou nesse versículo ao meu coração, que muitas das vezes eu começo a pregar e a revelar o que Deus tem a partir de agora. Por muitas das vezes você vem, você é escolhido, você é chamado, Deus te unge, Deus te faz a promessa e você marcha os primeiros quarteirões da tua chamada com fé, com vontade, com violência, jejuando, sendo usado, sendo pregador, mas aí vem a primeira chuva, a primeira tempestade, você se permanece de pé, aí começa a perseguição, aí começam as retaliações, aí começam as mentiras, as calúnias ao teu nome e você se desespera, você quer fugir, você quer retroceder. E Davi desejou asas de pombo. Eu falei, Senhor, o que é isso, asas de pombo? O que significa pombo, Senhor? Por que fugir? Davi quis fugir, porque o medo, o terror, a assolação da morte chegou na vida dele. E eu quero dizer que pode ser assim que você esteja. Por que asas de pombo? O que significa pombo? O Espírito Santo me revela. E eu fui estudar um pouco sobre as asas de pombo. O que significa pombo? Alguém já viu pombo no céu? Voando alto? Voando nas alturas? Não. Pombo, sabe o que é pombo? Pombo é aquele bicho piolento que anda na praça, que anda em fios de fiação, que anda no telhado. Pombo é um animal que não foi chamado para voar alto. Pombo é para comer migalha daqueles bichinhos na praça, que joga pipoca, amendoim. Se você coloca qualquer tipo de sementinha no seu quintal, a pomba vem, come, fica ciscando, voando baixo. E nessa noite, eu vim dizer para vocês que talvez você possa estar querendo fugir. Talvez você esteja como asas de pombo, voando baixo, ciscando migalhas, ciscando voos que qualquer um cisca. Mas nessa noite, Deus veio para trocar a tua visão, veio para renovar as tuas forças, porque você não foi chamado para comer migalha, você não foi chamado para voar voos baixos, você foi chamado para fazer a diferença, para comer o melhor dessa terra, para se destacar, para brilhar através da unção de Deus. Talvez você tenha cansado, talvez você tenha se desesperado e talvez tenha andado voos baixos. Não. Deus não te chamou com visão de pombo. Deus não te chamou com visão pequena. Deus não te chamou para ser pequeno. Sabe por quê? Orando, Deus me revelou. Vai lá em Isaías 40. Em Isaías 40 diz, a partir do versículo 31, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas de águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Deus está trocando a visão de pombo por visão de águia, porque você vai em 2013 voar novos voos, você vai voar nas alturas, você vai sim ser como uma águia que se transforma, que se renova, que vai para cima dos objetivos. Como disse o pastor, hoje à tarde o Senhor me revelou essa frase: sonhos que se sonham sozinhos são apenas sonhos, mas quando você chama Jesus para sonhar os teus sonhos, eles se tornam realidade. Então não importa o tamanho do teu sonho, não importa o tamanho do que tu quer, se você chamar Jesus para participar dele, você vai voar, você vai além, você vai ser como águia. E nessa noite eu vim ministrar essa palavra. Deus está renovando as tuas esperanças, porque lá em Jó 14, versículo 7 diz assim, que mesmo a árvore sendo cortada fora e não haver esperança, ao cheiro das águas brotará. Nessa noite o Senhor começa a derramar esperança, começa a derramar alegria, começa a derramar renovo, porque você precisa ser renovado. Porque em 2012, pastor Gessé, no finalzinho todo mundo faz carta, todo mundo entra 2013 feliz, cheio da vontade, mas aí vem janeiro, as chuvas de janeiro, as contas de fevereiro, e chega março, o crente está assim, ó. Ai, será que é comigo mesmo? Será que essa promessa é minha?
Será que eu vou conseguir mesmo? Mas faz tão pouco tempo que o Senhor te prometeu. Faz 2 meses que Deus confirmou. Eu estou falando com uma igreja que é escolhida, que é chamada nessa nação para fazer a diferença. É você, é você. Não importa o estado que você esteja. Deus chegou no seu arraial para renovar as tuas forças. O tempo da espera dói, mas o tempo da promessa chega. E no meio do tempo, grandes coisas vão acontecer na tua vida. Você vai passar sim pela aflição. Você vai sim passar pela dúvida. Você vai passar tudo que um escolhido passa. Você vai passar por tudo. Mas o Senhor diz essa noite: levanta-te, levanta-te, põe-te em pé, porque Deus esteve com Ana quando Ana chorava. Ana estava infértil, tanto no ventre quanto no emocional, pela perseguição de Penina. Eu não sei o que causou esse abatimento. Eu não sei se foi a perseguição, assim como Ana foi perseguida, porque não tinha condições de gerar um sonho, que era Samuel. Não sei o que fizeram, se foi a perseguição. Neemias também chorou. Neemias também se desesperou, porque a cidade dele estava assolada. Eu não sei se você está chorando, se você se abateu, pela tua família está assolada, pelos teus sonhos terem virado pesadelo, pelos teus filhos estarem perdidos, pelo teu casamento está acabando. Assim como Neemias chorou, clamou e jejuou, você também chorou. E Deus disse a Neemias: levanta-te. Ele levantou e reconstruiu os muros de Jerusalém. Eu estou falando com pessoas que são humanas, e que também os profetas da Bíblia foram humanos, mas a mão do Senhor diz: levanta-te. E eles se levantaram e Deus garantiu a vitória. Lá em Isaías 43:13 diz: antes do dia C, eu sou, e não há nada que possa escapar das minhas mãos. Operando Deus, quem impedirá? Quem impedirá o Senhor de cumprir as promessas na tua vida? Quem é a potestade maior que o poder do nosso Deus? Quem é mais poderoso que a mão de Jeová trabalhando na tua vida? Eu vim para dizer: não temas. A palavra do Senhor diz que se passares pelas águas, não se afogarão. Se passares pelos rios, não te afogará. E se passares pelo fogo, não te queimará. E nenhuma sarça pegará em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus. Te ajudo e te digo: não temas. Não temas. É você quem o Senhor escolheu. É você quem Deus chamou. Não adianta todo mundo falar que não é, todo mundo levantar o dedo e apontar. Quando chega a hora de Deus cumprir a promessa, Ele move céu, Ele treme terra e abençoa a vida dos escolhidos. Você é escolhido. 2013, Deus vai fazer diferença na tua vida. Passe pelo vale da sombra da morte, passe pelo vale do desespero, passe pelo vale do desespero, porque o tempo chega. O preço é caro, mas vale a pena pagar. Vale a pena pagar. Vale a pena pagar. Vale a pena conhecer o Deus do sobrenatural. Assim como eu entrei naquela favela debaixo da presença de Deus, e todos os traficantes que se aproximavam do carro sentiam a presença de Deus no nosso carro. Todos sentirão Deus na sua vida. E tudo que pedires em nome de Jesus, Deus concederá. E nessa noite, eu falei com pessoas que precisam ser renovadas. Deus vai trocar visão de pombo por asas de águia, para que você ganhe força, para que você alcance, para que você voe, porque o que Deus tem na tua vida é grande, o que Deus tem para fazer é grande. Deus vai te usar, não é só no teu bairro, não é só na tua igreja. Deus está interessado em movimentar as águas, Deus está interessado em mover o extraordinário na tua vida. Te prepara, porque nações
Deus prometeu na tua palavra que é nações, e aqui é uma igreja missionária, uma igreja que tem campo para você ir e pregar o evangelho, porque Deus tem isso para a sua vida. Pastor, o senhor vai ministrar ceia agora ou posso? Posso. Deus colocou um mover no meu coração. Eu ia pedir para o ministério de louvor me ajudar, porque nada seria se nós viéssemos à presença do Senhor e não fôssemos impactados com a tua presença. Muitos vão ao templo, mas não sentem o Senhor tocar. Muitos vêm à igreja, mas não se assentam à sala do rei. E o mover que Deus colocou ao meu coração é que Ele iria trocar a visão de pombo por visão de águia. Se você sentiu no teu coração, eu sou apenas um canal de Deus. Deus cura, Deus transforma, Deus liberta, Deus batiza com o Espírito Santo. Não olha para a Gabi não tem nada. Mas o meu Deus, diz em Hebreus 13:8, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você é o escolhido da história. Você é o escolhido da história. Foi você quem Deus escolheu. Não importa a tua limitação, não importa a tua debilidade emocional, a tua infertilidade física, a tua capacidade de gerar novos sonhos. Não importa como é que está a tua despensa, a tua garagem. Nós estamos na presença de Deus. E Ele está querendo tocar nas tuas feridas. Ele está querendo sarar o teu corpo. Ele está querendo sarar a tua alma. E eu dou liberdade para Ele fazer o que Ele quiser. Se a palavra tocou o teu coração e você quer viver novos voos, quer alcançar novos propósitos, se Deus não tocar em ninguém, eu fui tocado e eu vou receber. Mas se você foi tocado e quer viver o sobrenatural de Deus, venha até o altar, porque é do altar que escorrem as bênçãos. Porque nós vamos orar, e Deus de poder e fogo está neste lugar. Se por acaso há entre nós alguém que não conhece Jesus, Deus diz para você, é você que Ele escolheu. Se tem entre nós alguém que não se decidiu por Cristo, levanta a tua mão. Porque um dia, igreja, vou contar um pedacinho do meu testemunho para você. Eu estava lá, no lamaçal do pecado, suja, pesando 130 quilos, traficando, roubando e fazendo coisas que desagradavam a Deus. Mas eu entreguei a minha vida para Ele, e Ele transformou a minha história. E é desse Deus que eu vim falar, de um Deus que põe ponto final na situação difícil, e pega o ponto final do homem e escreve um novo parágrafo na tua história. Deus me trouxe aqui para dizer que tem novo parágrafo na tua vida. Não se preocupe, porque Ele complica, põe ponto final, mas Ele vem descomplicando. E o que era ponto final, Ele pega, faz um novo parágrafo e escreve uma nova história na tua vida. Tem alguém entre nós que não conhece Jesus e quer sair daqui chamado de filho do rei? Tem alguém entre nós que quer se render ao Senhor e aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? Não tem ninguém entre nós? Você, vem aqui, ó. Aleluia! Deus de glória! Seja bem-vindo em nome de Jesus. Deus tem uma história nova para a tua vida. Deus tem um parágrafo de vitória. Deus te escolheu, jovem. Deus tem algo lindo na tua vida. E hoje Ele te chama de filho. Tu crê? Tu crê que 2013 é um ano de Deus para a tua vida? De viver o sobrenatural? Recebe de Jesus. Deus te chama de filho. O ministério de louvor pode louvar e adorar. E vocês que estão aqui, fecha os teus olhos,
Porque só com os olhos fechados pode-se alcançar o sobrenatural. Fecha os teus olhos que Deus vai renovar. E a igreja, em nome de Jesus, fique de pé. Faça um clamor pelos teus irmãos. Ore para que Deus toque com fogo, ajudando a renovar as forças, ajudando a renovar o sobrenatural. E se você clamar, Deus ouve do céu e responde com fogo. Toque em mim, Senhor Jesus, sua mão quero sentir. Tira toda a minha lepra que existe. Tira toda a minha lepra que existe. Toque em mim, Senhor Jesus, sua mão quero sentir. Tira toda a minha lepra que existe. Tira toda a minha lepra que existe. Venha e toca ferida na minha mente, no meu coração. Venha e toca na ferida na minha mente, no meu coração. Tira toda a minha lepra que existe. Tira toda a minha lepra que existe.